Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. O de número 179, onde vamos estudar, olha aqui, você já sabe, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje dando início ao capítulo 25. É aquele que fala assim: buscai e achareis. Quantos de nós queremos achar, mas a gente tem preguiça de buscar, né? A gente não se mexe para buscar, então vamos entender. Buscai e achareis. E hoje estudaremos os itens de número 1 ao 5, que fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É uma grandeza, né, de pessoas que querem ajuda, mas eu fico aqui parado no sofá, esperando, né? Então, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Tá certo? Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que você está acompanhando. Vai encontrar o vídeo de 45 minutos, onde são 40 minutos de estudo. Se você correr logo para 5 minutos, já começa o vídeo. 5 minutos exato. Tem o vídeo, 40 minutos de Evangelho, tem o texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tem o significado das palavras mais difíceis, tudo mastigadinho para você. Tem o Tira Dúvidas, mas Sérgio, eu ainda estou com dúvida. Queria falar com você, mandar uma mensagem para você. Manda! Você não sabe qual é meu WhatsApp não? Olha aqui, 21 99 247 5631. Pode mandar o WhatsApp, seja para falar de Evangelho no Lar, falar de Espiritismo, falar de terapia, falar sobre qualquer outra coisa, quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o WhatsApp. Convidar para dar uma palestra na sua casa espírita, a gente pode combinar, tá certo? Manda o WhatsApp. Se você preferir mandar por e-mail, aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Tanto o WhatsApp como o e-mail eu sempre respondo, mas pelo WhatsApp demora menos. O e-mail muitas vezes acaba demorando demais, tá? Mas eu respondo. Todos os e-mails que chegam a mim, eu respondo. Se demorar demais, passar um mês eu não responder, manda de novo, porque deve ter caído naquela caixa de spam, aquela caixa de lixeira, tá? Então, confere isso direitinho. Outro canal para falar comigo é o Instagram. Olha aqui o Instagram, Sérgio W. Soares. Você coloca lá, Sérgio W. Soares, me adiciona lá, me segue lá no Instagram, que a gente pode conversar também e trocar várias ideias aí, vários aprendizados, tá bom? A gente tem também, dentro dos nossos canais de comunicação, né, a gente tem o Facebook, onde este Evangelho no Lar, ele é publicado toda sexta-feira lá no Facebook. E qual é o Facebook? Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Aí você bota o número 2012, tá? Então, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar. Faça aí como a Rosângela Felício, que ela compartilha em vários grupos, leva adiante, né, a palavra aí do Evangelho, o estímulo, a motivação, o incentivo, né? São valores importantíssimos para a nossa proposta de reforma íntima, de aprendizado e de conhecimento. Então, clica lá no nosso Facebook. A gente informa também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, radioespiritismo.com.br. Então você também clica lá, curte, acompanha. Tem ali um curso de mediunidade, né, com valor simbólico ali, né, só para ajudar mesmo, né, a casa espírita, a rádio a se manter. Você pode entrar lá, tirar dúvidas. Se você não tiver condição de fazer, não tiver condição financeira, manda uma mensagem para mim que eu dou uma bolsa para você. Você pode fazer lá o curso básico sobre mediunidade tranquilamente. Então acompanha isso lá, tá certo? Sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje, ao nosso Evangelho no Lar, com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, anjos guardiães, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, para a oportunidade de mais um Evangelho no Lar. Agradecemos aos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, pela presença deles. Agradecemos também aos anjos guardiães, que desde cedo aqui estão preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa então o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, que consigamos assimilar todos esses valores, todos esses conteúdos e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. Eu sempre lembro que a nossa página de preparo, o tema é pertinente, sempre tem a ver com o estudo do dia. Né? A gente aqui não faz leitura aleatória, abrir aqui ao acaso e ler. Não, a gente não faz isso. A gente pega um texto que tem a ver com o estudo. Então, quando a gente está na página de preparo, realmente é de preparo. A gente está falando sobre o estudo em questão. E aí é o capítulo 166, 166, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, cujo título deste capítulo é Respostas do Alto. Resposta do Alto, do lado de lá. Então vamos entender isso aqui direitinho. O Emmanuel, ele pegou uma frase de Jesus que foi anotado em Lucas, no capítulo 11, versículo 11. E qual foi a frase que Jesus falou? E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se teu filho te pedir pão, tu vai dar uma pedra para ele? Você vai dar um pão para ele, né? E repare, que tipo de pais somos nós? Nós aqui encarnados. Nós somos pais ainda extremamente imperfeitos. Pai, mãe, né? Extremamente imperfeitos. Mas com toda a nossa imperfeição, a gente ainda daria para o nosso filho o pão se ele pedir pão. A gente não ia dar pedra, a gente daria o pão. Nós, com todas as nossas limitações e imperfeições, a gente ainda daria o pão para o nosso filho. Imagine o Pai Celestial. Imagine Deus. Se Deus ele ficar dando pedra, peraí, então já não é mais Deus, tem alguma coisa errada. Significa que eu aqui imperfeito estou sendo melhor do que Deus está dando pedra? Não, Deus não vai dar pedra coisa nenhuma. Ok? Então vamos entender o que o Emmanuel tem para nos explicar. Ele comenta aqui o seguinte. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados, enfraquecidos, cansados. Tá? Corações cansados, enfraquecidos e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Então, fiz a minha vida, aprontei, fiz um monte de coisa, não estou nem ligando para nada. Na hora que eu fico doente eu faço prece, peço ajuda e ainda falo que eu não estou tendo resposta do lado de lá. Será que é coerente isso, gente? Será que faz sentido mesmo isso? Eu quero uma recuperação da noite para o dia, instantânea? E aí eu falo que eu não estou tendo resposta do alto? Vamos entender o que ele continua, né? Aqui explicando. Aí o Emmanuel fala assim, entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, intenções, objetivos de Deus, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Eu estou pedindo algo, eu estou pedindo isso, né, e não recebo, e eu fico reclamando. Espera aí.
a gente comenta, né, quando chegarmos no capítulo 28, sobre as preces espíritas, né? A primeira delas é o Pai Nosso. E a gente comenta aqui, você realmente faz a oração do Pai Nosso ou você apenas lê o texto do Pai Nosso e não está nem aí para o que está escrito nesse texto? Olha, eu diria para você que mais de 90% não faz a oração do Pai Nosso verdadeiramente. Apenas é um texto decorado. Onde, por exemplo, tem aquela situação assim, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas se a minha vontade for contrariada, eu fico na bronca, né? Eu fico revoltado, né? Então, peraí, então vai fazer uma outra oração, que o Pai Nosso acho que não vai te servir, não. Porque o que você está falando ali não está compatível. Seja feita a vossa vontade. E aí é a confiança, né? O Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Vamos continuar. O Emmanuel continua aqui falando, né? Nem sempre é possível compreender de pronto, de imediato, né? Deixa eu colocar aqui, de pronto, de imediato. Nem sempre é possível compreender de imediato, de pronto, a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Pode ser que eu não esteja entendendo, eu ainda não compreendo, mas tem um objetivo maior. Eu ainda não entendo, mas tem um objetivo maior. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Então, às vezes, eu estou indo para um caminho errado, eu estou me perdendo, eu estou aquilo, e a pessoa fica naquela doença que às vezes pode ser a grande ajuda que aquela pessoa precisa, né? Ou que faria bem para ela. A doença ser o recurso de salvação. A gente comenta aqui, eu quando atendo as pessoas em terapia, né, a gente muitas vezes consegue enxergar fatos que aconteceram na nossa vida, que a gente tem mágoa, tem raiva, tem angústia, que alguns falam até que foi um karma, quando na verdade foi uma bênção. Se não tivesse acontecido aquilo, uma outra situação lá na frente teria sido muito pior. As consequências teriam sido desastrosas, né? Então a gente não consegue nem sempre diferenciar karma de bênção. Então ele coloca isso, né? Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Então, ele coloca, né, essa situação, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Às vezes, graças àquela doença, foi que eu parei um pouquinho, foi que eu parei para pensar, foi que eu parei para analisar, foi que eu parei para refletir sobre determinados fatos, determinadas situações, porque eu ia fazendo as coisas no meu dia a dia igual uma carroça, falando popular, igual uma carroça desembestada. Ela tá indo ali, tá indo e eu não tô nem vendo, tô nem olhando, não tô nem parando para olhar, para observar, para... Então às vezes vem uma doença que eu começo... poxa, tem isso, tem o carinho daquela pessoa, tem não sei o que lá. Agora eu vejo quem é que realmente se preocupa comigo, quem é que não está nem aí para mim, quem é que está me dando uma ajuda, quem é que está... a gente começa a perceber então, separar no popular, separar o joio do trigo, né? Quem é que verdadeiramente está ali. Então às vezes uma doença, ela pode ser santificante. Vai fazer você enxergar fatos, enxergar situações que antes você simplesmente não conseguia ver, né? Continuando. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e não raro dá-lhe fealdade. Não é lealdade não, é fealdade. Deformidades, feiura ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Então, é algo, tem uma frase assim, amargo como fel. Então, fel é amargo, tá?
O mel é doce e o fel é amargo. Então, às vezes, eu posso ter um período na minha vida que vai ficar amargo, que eu vou ter dificuldades no meu corpo físico, eu não vou ficar legal, mas que tem a oportunidade de um aprendizado e de um conhecimento. Certo? Uma grande transformação na minha vida. Ele continua. Se a paternidade terrena... engraçado, foi exatamente o que eu tinha falado no início. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Esse vela aqui, né? Cuida em favor dos filhos, né? Então, aquilo que eu já tinha dito, né? O todo compassível é o quê? Sensível, que tem compaixão, né? É Deus, né? Nunca tira pedras em mãos súplices, que estão suplicando e que estão lhe rogando auxílio. É preciso entender que nós é que queremos a solução imediata. Nem sempre, ou quase nunca vai ser desse jeito. É tudo um processo, ok? Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Ou seja, a gente comenta isso muito, né? Eu comento isso muito com meus pacientes em terapia, e a gente vai poder comentar aqui também, né? O que acontece? Aquilo que é para a minha evolução como espírito, o meu espírito é eterno, não é isso? Então ele está em constante evolução. Mas para a minha evolução como espírito, muitas vezes eu vou viver fatos e situações que o eu encarnado, o Sérgio encarnado, não vai gostar nem um pouco. Não vai gostar nem um pouco. Acho que tem umas 2 ou 3 semanas que eu comentei isso, né? A pessoa fala, Deus, dai-me paciência. Olha, Deus não vai te dar. Você pensa que paciência aqui é um copo, 300 ml de paciência, toma. Ah, bebi, agora eu tô cheio de paciência. Não, não é assim. Se você pede a Deus paciência, você vai precisar viver situações que aflorem a sua irritação. Ou você já viu alguém ter paciência com algo que nunca irritou ele? Vai ter que ser algo que irrite ele, para que aí ele prove a paciência. E você vai ver que ele realmente aprendeu a ter paciência quando situações que antes deixavam aquela pessoa irritada, de repente hoje não fica mais irritada. Ah, é assim, Sérgio? É assim. A nossa evolução como espírito é bom para a minha evolução como espírito. Mas o eu encarnado não gosta nem um pouco dessa situação aqui, que irrita a gente, por exemplo, para trabalhar a paciência, né? Ok? É um exemplo aqui que eu estou dando. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, então. Capítulo 25. Buscai e achareis. Itens 1 ao 5. Que ele fala, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, no item 1, ele pega ali a frase, né? Que foi a frase que a gente leu na página de preparo, anotado por Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 11. Então, o que Jesus falou? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Quantas vezes eu quero entrar, mas eu não bato na porta, não toco a campainha, não vai abrir nunca. E aí a pessoa ainda reclama que não abre, que não aparece, que não tem oportunidade, que não tem chance, que não tem um monte de coisa. Gente, é importante, queira ou não, agrade a você ou não, mas para ter resultados diferentes, para ter os resultados que a gente quer, que a gente busca, temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. A gente se mexer para a gente poder ter uma situação melhor ali na frente. Deu para perceber isso?
queira ou não. Aquilo que me incomoda, que sirva como uma inspiração, eu não quero nunca mais viver isso. Ah, então tá, então deixa eu fazer diferente, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma hora extra, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou trabalhar, eu vou conhecer, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer meditação. Vai buscar uma atitude diferente para poder ter um resultado diferente. Se você ficar do mesmo jeito, parado, estacionado, não vai ter nada. Nunca. Deu para perceber aí? Então, vamos lá, né? Que homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Então aquilo é engraçado, voltou a completar aquilo, né? Se nós que somos imperfeitos, a gente dá isso, imagina Deus. Jamais vai dar. É a gente que é ignorante ainda e a gente não percebe. É a gente que é cabeça dura. A gente não é cabeça dura aqui, ó. Nós somos ainda muito cabeça dura. Deixa eu amolecer um pouquinho essa cabeça dura. Vamos amolecer um pouquinho a nossa cabeça dura, vamos? E entender. Não tá do jeito que eu quero. Mas eu vou entender. E eu vou me mexer para isso também. Porque às vezes não tá do jeito que eu quero por duas razões. Ou porque ainda vai levar um tempo para isso, ou porque eu estou estacionado. Se eu estiver estacionado, aí ó, não tem jeito. Agora, a gente vai se mexer e enquanto o resultado não chega, vamos fazer com alegria. A gente sabe que vai chegar a hora da coisa funcionar, tá certo? E aí no item 2, ele coloca, né? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga, é semelhante, é equivalente a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. O trabalho faz eu trabalhar a minha inteligência, me desenvolver, aprender, conhecer, estudar e por aí vai. Então, ele continua aqui falando, né? Deixa eu ver aqui. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência para a cata do alimento, para buscar alimento, né? Dos meios de se preservar das intempéries, das desgraças, das tempestades, né? E de se defender dos seus inimigos. Então, lá no Homem das Cavernas, o Homem das Cavernas fazia o quê? Ele apenas caçava comida. Ele ia buscar comida. Ia se proteger da chuva, do vento, das tempestades. E ele ia se defender dos inimigos, às vezes os animais e tudo, né? Ou até os outros homens também. Era só isso. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou, do que deu, né, ao animal. Tá? Do que outorgou. Permitiu, deu ao animal. Então o homem recebeu mais do que isso, né? O homem antigamente ele era como um animal. E aí Deus deu ao homem mais do que isso. O animal ele continua do mesmo jeito, não mudou nada, né? Agora o homem não. O que ele ganhou de Deus? O desejo incessante, tá? Sempre do melhor. E é esse desejo que o impele, empurra, né? Impulsiona para a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que os leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe apura, se limpa, purifica, né? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual.
E assim é assim que o homem passa da selvageria para a civilização, tá? Então, antes são meus desejos terrenos, mas eu vou aprendendo, eu vou conhecendo, eu vou pesquisando, vai a ciência me trazendo novas informações, mas ainda assim a gente vê que por mais que nós tenhamos tudo, e a gente vê muitas pessoas que têm tudo no aspecto material, tem às vezes um casamento bom, filhos maravilhosos, conforto financeiro, trabalha naquilo que gosta, faz o que quer, faz o que não quer e ainda assim estão infelizes. Tem saúde boa e ainda assim estão infelizes. Então isso mostra que para uma pessoa ficar completa, ela precisa também ter o alimento espiritual. Esse é um ponto fundamental. Eu gosto muito de comentar aqui, né? É igual um carro. Um carro para funcionar bem, eu preciso de 3 elementos do carro funcionando. A lataria do carro tem que estar boa, né? Se o carro estiver todo enferrujado, a porta vai cair, vai acontecer muito troço, né? A lataria do carro tem que estar boa, a parte mecânica do carro tem que estar boa, a parte elétrica do carro tem que estar boa. Eu pego um carro, chamo o mecânico, ele coloca a mecânica 100%, mas a parte elétrica está ruim, o carro vai enguiçar. A lataria está ruim, o carro vai enguiçar. Eu preciso a parte mecânica, a parte elétrica e a lataria do carro perfeitos para poder. Isso traduzindo para nós, significa o quê? O nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual. Físico, a gente pode colocar como a nossa saúde, como as nossas coisas materiais, a parte física. O nosso mental, eu mentalmente estar bem, e o meu espiritual. Aí sim a coisa vai começar a funcionar melhor, né? Ele continua assim, falando: mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente na vida. Então, a gente vai progredindo aos poucos. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Como é que eu vou progredir? Uma encarnação eu vou conseguir progredir? Um homem das cavernas, coitado, não progrediu nada. Viveu ali aquela encarnação, não progrediu nada. E se a gente parar para entender que nós aqui, há muitas encarnações, mas muitas mesmo, né? Fomos todos nós homens das cavernas. Ah, Sérgio, não fui não, eu não ia aguentar aquilo não. Não, aquela caverna ali, não, eu tinha que ter um serviço de quarto. A gente já passou por essa fase de ser homens das cavernas. E fomos aprendendo, fomos evoluindo, fomos progredindo. E você pensa que hoje, o que a gente tem hoje, ele é extraordinário ou ele é completo? Não. Daqui a 100 anos, talvez, muitos vão imaginar como pode o pessoal ter vivido no início do século, na primeira metade do século XXI, que não tinha nada. Eles vão falar que não tinham nada. Assim como nós falamos, né? Como que o pessoal vivia nos anos 50, no século XX, 1950, 60, 70? Não tinha internet, não tinha nada disso, né? Como podia? E aquele pessoal dos anos 70, dos anos 60, fala sobre os anos 1800, como conseguiam viver também daquela maneira. Repara, tudo progresso. E nós passamos por todas essas etapas. Você quer um exemplo? Às vezes eu vejo pessoas que falam, né? Olha, mas eu queria muito ter aquele glamour daquelas festas da época do Império, daquelas festas maravilhosas, aqueles bailes, aquela coisa toda, aquela comida farta, aquele negócio todo, né? Aqueles vestidos lindos e aquelas roupas bem... Vamos lá, vamos pensar então. Se você hoje pudesse viajar no tempo para ir para uma dessas festas da época do Império, por exemplo, ou na França, ou nesses lugares que você... Bom, se você é mulher, por exemplo,
você iria ter que colocar aquelas saias, aqueles vestidos, que são vários, né? Um monte de vestido, um monte de coisa ali embaixo, tanto que a saia fica enorme, né? Aqui não fica para aumentar o tamanho da saia, não era para isso, não. Sabe por quê? Aqui não se tomava banho, não tinha perfume. E as partes genitais ali, elas ficavam com um mau cheiro. Por isso botava um monte de saia, um monte de troço, né? Para quê? Para tirar o mau cheiro. E aí na hora que você fosse no alimento ali da festa, você ia comer e tal, e aí, bom, agora deu vontade de ir ao banheiro, né? E talvez você fosse perguntar para algum dos funcionários ali daquele castelo, né? Meu amigo, onde fica o banheiro? E ele ia falar, como é que é? Não tinha banheiro, vocês acham que tinha esgoto, que tinha isso tudo? Não. Vai lá pro matinho, vai lá pro mato, na árvore, tira aquelas roupas todas, faz tudo. Mas não tem nenhuma aguinha para lavar a mão? Que lavar a mão? Não tem. Não tinha nada disso. Né? E aí você volta também para aquilo tudo, né? Repara, olha que interessante. Os casamentos, sabe por que casamento era no mês de maio? Porque era o mês da primavera, das flores, aqueles buquês, né? Eram usados. Não era por causa da beleza, era para espantar o mau cheiro. Era para espantar o mau cheiro que se fazia. Repara, né? Quanta coisa lá atrás que a gente não faz nem ideia, né? E você que queria viajar no tempo, aquilo tudo, não tinha pensado nisso? Olha só, olha que interessante, né? Quanta coisa que tem, né? Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, as reencarnações vão trazendo para nós aprendizado, conhecimento, né? E a busca por melhorias. Graças a essas encarnações passadas, é que nós criamos, né, sistema de saneamento básico e tudo mais, né, que hoje a gente está assim, mas daqui a algum tempo, daqui a 100 anos, o pessoal lá vai achar esse século XXI super atrasado também. Tá? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Ora, se eu vivi, desencarnei, e aí os próximos que vão nascer são espíritos que não aprenderam nada, que estão do zero, não ia ter evolução. Agora a gente vai reencarnando com aquela vontade, aquele desejo para aprendizado. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie, né, daquele terror, né, à civilização material e desta para a civilização moral. Antes eram aqueles homens agressivos, de guerra, que tomava tudo. Aí vem a civilização material, a gente dominando aqui a matéria, tentando ficar em paz, evitar guerra, tudo bem. E depois a civilização moral. Ele recomenda aqui que a gente estude o capítulo 4 do Evangelho, número 17. Item número 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Meu braço aqui, ele iria ser um cotozinho pequenininho. Teria se atrofiado se eu não tivesse ele para trabalhar. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Aqui, e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Sérgio, mas eu fiz muito e ainda não tenho. Então, ou está chegando, é só você trabalhar a tua paciência, ou você está fazendo, mas não está fazendo direito. Simples assim. Eu gosto de um exemplo. Vamos imaginar que isso aqui seja uma porta. Isso aqui é uma porta. Tá? A porta está aberta aqui, uma porta. Vou botar aqui perto. E aí eu vou fechar essa porta. Se eu fechar essa porta colocando o meu dedo aqui, ó, eu vou fazer uma força danada para fechar essa porta.
Agora, se eu botar minha mão aqui, onde está a maçaneta, não é muito mais fácil de eu fechar? Então, eu vou ter esforço das duas maneiras. Agora, se eu estou fazendo de uma maneira que ainda não está legal, ou está quase chegando, eu tenho que ter paciência, ou eu estou fazendo de alguma maneira errada. Estou desperdiçando energia, ok? Mas mérito será recompensado de acordo com o que haja feito. Ou seja, lei de causa e efeito. De novo, lei de causa e efeito. Item 4. Aí ele pegou uma passagem, me parece que ele falou sobre o Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 26, número 291 e seguinte. Né? Ele vai colocar aqui alguma coisa que nos recomenda a pesquisar no Livro dos Médios. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não socorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe põe nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Ou seja, se de repente vem os espíritos, amigos, eu vou dar a resposta para ele, eu vou dar para ele tudo. Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou pesquisar, querer aprender, se eu tenho tudo de mão beijada? Isso vale muito na hora da criação de nossos filhos, né, na educação dos filhos. Se eu der tudo de mão beijada, para quê? E é engraçado que muitas vezes os pais que dão tudo de mão beijada para o filho reclamam que os filhos não fazem nada. Eu falo, mas para que ele vai fazer? Está confortável demais, né? Ele coloca aqui, ó, se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem ao mérito do que não fizeram. Aí ele fala, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho a que ela conduz. Ó, é assim, ó, faz assim, vai por esse caminho. Agora eu não posso ir no teu lugar, tem que ser você para ir, né? Tá? Ele coloca aqui, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta essas pedras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, vamos fazer a nossa parte. Ok? Eu querer que o outro fique fazendo para mim, já passou dessa fase. Tá? Item número 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Eu não quero um carrinho ali para eu sentar bonitinho e percorrer de estrada. Não, eu quero a luz. Me dá o jeito. Muitas vezes a gente já ouviu uma frase, né? Não me dê o peixe, mas me ensine a pescar. Porque se me der o peixe, eu vou ficar dependendo de todo mundo todo dia. Agora, se eu aprender a pescar, se eu estiver com alguém, eu estiver sozinho, eu sempre vou ter alimento, né? Então esse é o grande exercício aí. Tá certo? Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, como anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à vossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Então ele coloca, né? Tobias é a história do anjo de Tobias. Aqui agora não vai dar para eu comentar sobre isso, tá? Mas depois você pergunta, você pesquisa aí, anjo de Tobias. Então o que acontece? Eu vou fazer esses pedidos, não é para me dar o resultado. É como se fosse assim: eu quero fazer um bolo, tem que ter fubá, tem que ter ovo, tem que ter açúcar, tem que ter um monte de coisa, né? Deus não vai dar para você um bolo prontinho. E muitas vezes não vai te dar nem os ingredientes do bolo, mas ele vai te dar a receita. E aí com a receita, peraí, deixa eu ir no mercado, é fubá, é açúcar, é ovo, é não sei o que lá, tal. Aí você vai, faz, monta aquilo, usa a receita, aí você vai ter o bolo. Isso vale para todas as situações da nossa vida. Se você ainda não tem o bolo que você queria, é porque você ainda não foi buscar a receita através das tuas preces, das tuas vibrações, da tua inspiração,
E também não é só através de prece e inspiração, não. Se mexe também, vai olhar, vai pesquisar, vai aprender, vai. Porque é muita gente que não faz nada. É engraçado, né? Você às vezes alguém fala assim, fulano, você viu o que aconteceu com o seu artista predileto aí, do canal de televisão predileto, da novela, né? Viu o que aconteceu? Não. Ah tá, não posso falar não, agora depois eu falo contigo. A pessoa vai lá e vai entrar no site de fofoca para poder ver. É muito engraçado, né? Agora na hora de um aprendizado, de um conhecimento, não, deixa quieto. Opa, tem alguma coisa errada, né? Então é a nossa fé, a nossa prece, os pedidos sinceramente e a gente se mexer também, ok? Batei a vossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então as nossas quedas, as nossas dificuldades, não gosto da palavra castigo, eu falo aqui toda hora, não gosto da palavra castigo, mas causa e efeito, fruto do orgulho em excesso também, tá? Tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, vou fazer minha parte que eu vou conseguir aquele resultado. Tá ok? Tranquilo então? Tendo feito então essa parte aí do estudo, né? Vamos para a prece para encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Se a tua lista de nome tem 300 nomes, você passa a colocar numa folha de papel, bota em cima da mesa e fala, né? Fulano, fulano, fulano e os outros nomes que estão aqui na mesa. Tá certo? Senão você vai ficar 40 minutos só fazendo leitura de nome. Não é esse o objetivo, tá? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos nesse momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento, onde quer que se encontre. Que possa isto então ser um divisor de águas, né, para o seu progresso, para a sua evolução, para a sua caminhada, sua jornada na condição de espírito. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Vamos para a fluidificação da água. Você pegou aí a jarra, o copo, o vasilhame, né? Se você olhar aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Vai lá no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23. Água fluidificada. Tem o estudo completo da água fluidificada ali, tá? Então você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, já pegou aí a jarra, o copo, vamos colocar as mãos sobre ela e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a prece, estou botando aqui. Se você preferir não colocar as mãos, tudo bem, você faz apenas a prece, não tem problema nenhum. A água vai receber a fluidificação. Naquele estudo ali, a gente faz aqui a fluidificação mista, que tem a parte espiritual e tem a nossa parte da energia física, tá? Lá você vai, no Minutos de Espiritismo 23, você vai entender melhor. Saúde. E vamos então para a prece de encerramento, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita aqui por intermédio dos anjos guardiães, que nós possamos fazer a nossa parte para manter este local tão harmonizado como se encontra agora. Que possamos colocar em prática todas essas lições que foram estudadas, refletir, né? Foi um estudo bem interessante o de hoje, em particular, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana
para mais uma oportunidade de um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus, que os encarnados e desencarnados possam seguir em paz, protegidos, amparados e auxiliados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá certo? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e semana que vem tem mais encontro marcado. Tchau, tchau!